Olá, pessoal, voltando para a segunda aula. Vamos lá. Marisa, você vai falar com eles agora ou vai esperar um pouquinho para chegar mais pessoas? Então, vamos lá, gente. Vamos começar. A Marisa quer falar com vocês, mas quando ela liberar aí, ela fala, tá bom? Então, vamos lá, gente. Chegou, Júlia. Que bom, né? Já nos alimentamos, agora vamos para a segunda aula. Vamos lá? Pessoal, agora nós terminamos toda a correção, chegamos até a página 148 e nós vamos começar o conteúdo. Mas só para vocês entenderem, nós vamos voltar um pouquinho, porque eu não sei se vocês separaram, mas eu pulei o reino fungi. Marisa, eu vou começar. Se você quiser falar, já pode falar, ou tanto faz, qualquer momento da aula. E assim, gente... Carla, é só para avisar para vocês, o pessoal do sétimo ano, nós fizemos uma alteração no calendário. Sexta-feira que vem, semana que vem, na verdade, vocês teriam um simulado no dia 4/8 e a prova no dia 7/8, a prova já do terceiro bimestre. Então, nós fizemos uma alteração até para dar um descanso para vocês. O simulado será na sexta-feira. Portanto, as provas do terceiro bimestre, elas começam só na outra semana. Ou seja, a primeira prova do terceiro bimestre é no dia 14 de agosto e no dia 7 de agosto será o simulado do segundo bimestre ainda, ok? Então, a gente está colocando um comunicado para vocês lá nos comunicados, né? Mas eu achei mais prudente também dar esse recado dessa forma, tá bom? Obrigada. Pessoal, Ou então, seja, não vai ter prova sexta? tem um simulado. Não estou falando de amanhã, pelo amor de Deus. Amanhã tem prova de matemática, gente. Eu estou falando da outra semana, ok? Semana que vem, não esta semana. Sexta-feira agora, a prova... Amanhã, no caso, né? Que amanhã é sexta, prova normal de matemática. Eu estou falando que na próxima semana... Dia 7 de agosto. No dia 4. No dia 4, vocês teriam um simulado e no dia 7 vocês já teriam prova. Então, o que eu estou querendo dizer é que este simulado foi passado para o dia 7 e a prova do dia 7 para o dia 14. Nós colocamos já um calendário alterado para vocês lá nos comunicados, tá bom? Ok. Pessoal, então vamos lá. Olha, nós tínhamos pulado aí o reino fungi. Por que eu pulei e agora eu estou voltando? Porque eu acho assim mais fácil estudar todo o reino Monera e as doenças, estudar todo o reino protista e as doenças. Agora nós vamos estudar o reino fungi e as doenças. Porque se vai, estuda tudo, depois estuda todas as doenças, pode confundir qualquer fungo, qualquer bactéria, qualquer protozoário. E essa confusão já é comum. Imagine se nós misturássemos tudo. Então agora eu estou voltando com vocês na página, deixe-me ver aqui, já deixei aberto, eu estou voltando com vocês na página 140, para falar um pouquinho do reino fungi com vocês. Aqui, ó, fungos, tá? Então, nós estamos na página 140, só para poder trabalhar essa parte. Então, quem são os fungos e quais são as características mais importantes? Eu gostaria até que vocês grifassem a característica principal do fungo. Eu vou contar para vocês um pouquinho sobre como ele era estudado e analisado há uns bons anos atrás, né? E depois eu vou mostrar algumas imagens. Então, olha lá. Antigamente, os fungos eram vistos como plantas. Então, eles faziam parte do reino Plantae. Depois de muita análise, os cientistas perceberam que não dava para incluir os fungos como plantas, primeiro, porque eles são aclorofilados, quer dizer, eles não possuem clorofila, eles são heterótrofos, ou seja, não produzem o seu próprio alimento. E eles não possuem parede celulósica, então eles não possuíam característica... Oi? O meu computador aqui travou e eu só vi até primeiro, e ele travou tudo. Tá, então eu vou repetir, tá bom?
Então, olha lá, pessoal, os fungos, antigamente, eles eram vistos como vegetais. Porque se você observa um fungo lá, um cogumelo, você vê fixo, ele tem característica, ele parece muito uma plantinha, né? Mas antigamente ele pertencia ao reino plantário. Quando os cientistas conseguiram analisá-lo, eles perceberam que o fungo possui característica que as plantas não possuem e vice-versa. Primeira característica, o fungo ele é aclorofilado, ou seja, ele não possui clorofila e não consegue fazer a fotossíntese. Então, ele não pode ser uma planta, primeira característica. Ele é heterótrofo, ele não é autótrofo. Ele busca alimento no ecossistema, certo? E apesar de ser fixo, ele possui metabolismo, que são características, metabolismo animal. Então, ele precisa captar o alimento fora no ecossistema, e ali ele provoca as reações químicas, então ele possui características de animais e não de vegetais. Porém, também não se encaixava em nenhum reino animalia. Então, foi feito um reino para os fungos. Então, o reino do fungo, em latim, reino fungi. Então, por favor, grifem esse trecho aqui, ó. Os fungos são eucariontes, unicelulares ou multicelulares. Então, é a primeira vez que um reino possui os dois tipos de células. Existem alguns seres que são unicelulares e outros que são pluri ou multicelulares. E são heterótrofos. Então, grifem esse trechinho. Se eu perguntasse quais as principais características dos fungos, eles são eucariontes, uni ou pluricelulares e heterótrofos, que são as características principais aí dos fungos. Certo, gente? A maioria dos fungos nós podemos ver a olho nu. São macroscópicos. Porém, existe um momento, uma estrutura do fungo, que ela também é microscópica, né? Então, existe assim, quando mostra esse símbolo aqui, ó, isso daqui significa micrômero, ele é muito pequenininho. Mais ou menos, pessoal, dentro da escala das bactérias, pode ser visto num microscópio óptico, mas a maioria dos fungos são macroscópicos, certo, gente? Então, agora, eu vou mostrar para vocês algumas estruturas dos fungos. Então, assim, ó, muitas vezes vocês veem o fungo dessa forma que eu estou mostrando aqui para vocês, né? Você vê o cogumelo, você vê essa estruturazinha, que é o corpo de frutificação. Então, você vê o chapeuzinho do fungo, você vê o corpo de frutificação. O que é isso aqui? Pessoal, muitos acreditam que este aqui é o fungo normal. Na verdade, gente, essa parte, ela só aparece na época de reprodução. O fungo, na verdade, ele cresce assim, ó, subterrâneo. Então, quando nasce essa estrutura, só nasce porque o fungo vai se reproduzir. Mas o fungo, na verdade, ele cresce subterrâneo. Ele se desenvolve assim, ó, sob o solo. Né? E depois, quando chega na época em que ele está cheio de gametas e vão trocar este material genético, surge o corpo de frutificação. Uma característica importante... Oi. Mas os fungos não podem ser perigosos para os seres humanos? Pode, nós vamos falar dos dois tipos ainda. Agora eu estou falando apenas das características, depois nós vamos falar dos fungos patogênicos e dos fungos não patogênicos, certo, Alan? Então, gente, olha aqui. Algumas características que eu for falando é importante vocês anotarem. Primeiro, os fungos, eles gostam de locais úmidos e escuros, úmidos e sombreados. Pode reparar que quando você vê um cogumelo aí, um cogumelozinho, ou ele está atrás de uma árvore, ou ele está embaixo de algum local que forma uma sombra, e ali está úmido. Ele se desenvolve em locais úmidos. Aproveitando que o Alan comentou aí, só para dar uma deixa aí para vocês entenderem, por que desenvolve a frieira no meio dos nossos dedos? Porque é fungo, porque é escurinho e é úmido.
Quando você não troca meia, ou quando você fica o tempo todo com calçado, fica escurinho, fica úmido e o fungo se prolifera. Então, o fungo gosta de locais úmidos e escuros, úmidos e sombreados, certo? Agora, vamos conhecer a estrutura do fungo. Pessoal, cada filamentozinho desse aqui, ó, parece um galho, né? Cada filamento desse é chamado de hifa. Então, o fungo ele é feito por filamentos chamados hifas. Estas hifas, elas são um agrupamento de células. Então, eu posso dizer para vocês, gente, que este fungo, que é formado por várias hifas, eles são multicelulares. Por quê? Porque eles são formados por hifas, que são formadas por várias células. Então, olha lá, pessoal, estes fungos, eles são multicelulares, porque cada filamento desse, que parece um galho, é chamado de hifa. E cada hifa tem várias células nela. E o micélio é o agrupamento de hifas. Então, o agrupamento de células do fungo formam as hifas. E o agrupamento de hifas forma o micélio. Então, todas estas hifas agrupadas, elas recebem o nome de micélio. Tudo bem, gente, até aqui? Essa parte é muito importante, só um minutinho. Essa parte é muito importante porque é importante vocês conhecerem a estrutura do fungo. Então, este fungo, eu mostrei lá para vocês e vocês grifaram que os fungos podem ser ou pluri ou multicelulares, né? Este fungo que vocês estão vendo, ele é multicelular, porque ele tem várias células que formam as hifas e várias hifas que formam o micélio. Tudo bem? Pode falar, Pedro. Tipo, as hifas, elas são meio que o quê mesmo? É tipo as raízes do Na verdade, fungo? você não pode falar que são raízes, porque aí você relaciona a planta. Elas são filamentos, tá? Elas são filamentos com vários... Eles são filamentos de células que dão origem à hifa. Então, um agrupamento de células forma esse filamento, que parece, né? Não parece um galho, mas não coloca que é galho, porque da característica de planta. Então, o que é hifa? É um filamento formado por várias células. O agrupamento de hifas dá origem ao micélio. Então, do que é feito o fungo? De hifas e de micélio. O fungo é feito disso. Ele é feito de um agrupamento de hifas ou apenas de uma hifa só, que é o que nós vamos ver dos fungos unicelulares. Tudo bem até aqui? Pra que servem essas hifas? Na verdade, a hifa é o corpo do fungo, mas eu já vou explicar que essas hifas também colaboram para a reprodução. Primeiro, eu quero que vocês entendam do que é feito o fungo. Então, por exemplo, nosso corpo é feito de célula, mas a nossa célula tem tecido, tem órgão, tem sistema. Eles não, eles têm célula, e no corpo deles tem hifas que agrupando formam um micélio, certo? Que é a estrutura do corpo do fungo. Tudo bem, gente? Hifas, então, É a estrutura tipo a base? Hã? As hifas é tipo a base do fungo? As hifas, na verdade, é a estrutura do corpo dele. Por exemplo, é o Matheus que está falando? Sim. Matheus, imagine o seguinte, ó, nós, seres humanos, nós fomos formados por uma célula. Só que o meu coração, nosso coração, ele tem vários tecidos, que são vários agrupamentos de célula. Então, é isso que acontece no fungo. O fungo ele é formado por hifas. Alguns fungos só possuem algumas hifas. E aí, quando ele é formado por hifas separadas, ele é unicelular. Quando ele possui só uma hifa, certo? Quando eles são formados por agrupamentos de hifas, ele forma um micélio, que é como o nosso órgão. O nosso órgão não é um agrupamento de tecidos, um agrupamento de células. É isso que é formado o corpo do fungo, por agrupamentos de hifas que dá origem ao micélio. Tudo bem, gente? Até aqui? Então, antes de falar das leveduras, quais são as características importantes dos fungos? Eles crescem em locais úmidos e sombreados. Eles são eucariontes, eles podem ser uni- ou pluricelulares e eles são heterótrofos. São aclorofilados, eles não fazem a fotossíntese, ou seja, eles dependem do alimento presente no ecossistema.
Estes fungos, eles podem ser patogênicos quando eles causam doenças, ou eles podem ser não patogênicos, até colaboram com o ecossistema, certo? Esse fungo que vocês estão vendo aí, gente, ele é chamado de levedura. Este fungo, cada um desse daqui, ó, cada um é um fungo. Ele é unicelular, tá, gente? Ele é unicelular, ou seja, ele é formado por uma única célula, certo? Então, as leveduras... É um agrupamento de fungo? Aqui sim, é uma micrografia. E o que são esses que tem umas bolinhas? É que sabe o que é, Alan? Eles são eucariontes. Em alguns dá para ver, ó, tá vendo? A sua estrutura nuclear. Agora, porque é uma micrografia, a maioria dos fungos unicelulares, eles são microscópicos, né? Então, agora, quando eles começam a formar bolor no nosso pão, na nossa fruta, nós conseguimos enxergar o bolor e não o fungo. É a fermentação que eles fizeram. Tem gente que acha que quando, por exemplo, esse fungo aqui, ele é um fungo que embolora, por exemplo, o pão, é um fungo que embolora a fruta, o queijo. Mas o que acontece? Quando você come esse bolor, ou quando você vê, você não está vendo o fungo. Você está vendo o processo que ele realizou ali. Ele eliminou o suco digestório para decompor aquele alimento e comer, e nós estamos vendo apenas a ação. Ai, Luan, você hoje tá também. Sem Luan hoje, hein? Nós estamos vendo apenas a ação do fungo. Certo, gente? Tudo bem? Então, estes fungos aqui, eles são unicelulares. Estes fungos são unicelulares, formados apenas por uma célula, e eles estão presentes tanto em medicamentos, nós já vamos falar sobre isso, como no bolor das frutas, dos pães e assim por diante. Certo? Ô, Tudo Pro, bem? Oi. quanto tempo leva até o fungo ele começar a agir? E aí eles começam a soltar aquela fermentação no pão e no... Depende muito. O que depende? Assim, alimentos integrais e alimentos naturais, os fungos têm mais facilidade de decompor. Então, se você pegar, vocês fazem muito esse teste no Funde 1, né? Quando você pega um pãozinho, molha, coloca dentro de uma sacolinha e guarda no armário. Vocês já fizeram essa experiência? Deixa eu escutar, vai. Já ou não? Não. Não, Pro, como é que é? Então, nós vamos fazer, no finalzinho da aula, nós vamos dividir aqui em alguns grupos, certo? Então, nós vamos fazer. Então, assim, ó. Falar alguma coisa? Então, assim, só para... Oi, Luan, pode falar. Nada não. Tá. Então, assim, pessoal, se você pegar um pãozinho, desse pãozinho que a gente compra na padaria, o pão francês, e guardar dentro do armário, e depois você pegar um pãozinho integral, quanto mais grãos, melhor. Vocês vão ver a diferença entre uma decomposição de um e a decomposição do outro. Por quê? Quanto mais natural, mais rápida a decomposição. Então, por exemplo, tem alimentos que dificilmente embolora. Este alimento ele é tão rico em conservante que nem o fungo decompõe. Agora, você coloca um mamãozinho Tipo na manteiga. fruteira. Hã? Tipo a manteiga. Tipo a manteiga, margarina principalmente. Isso mesmo, Alan. Muito conservante. Aí você pega o mamão, coloca um mamãozinho na fruteira. Logo, 2 dias ele está embolorado. Por quê? Porque quanto mais carnoso o fruto e quanto mais fácil a sua deterioração por falta de conservante agrotóxico, mais rápida a ação do fungo também. Morango, mamãozinho, eles estragam muito mais rápido que uma banana. A banana estraga, mas menor quantidade que o mamão e o morango, que funga muito rápido. São alimentos muito perecíveis. Então é isso, o fungo ele atua mais em alimentos úmidos, alimentos carnosos, alimentos com baixo teor de conservantes e de agrotóxicos. Então, certinho? eles são os não patogênicos. Nós vamos, segura aí sua perguntinha, Alan. Nós vamos falar um pouquinho de cada tipo de fungo, certo? Então, pessoal,
Ai, Carol, que legal! Vocês fizeram a fermentação na aula de laboratório? E o que vocês viram lá? Carol, fala um pouquinho para a Pro. O professor mostrou um vídeo que ele gravou e aí ele mostrou os fungos, assim, o processo de fermentação. Ele explicou um pouco também. Que legal, porque a fermentação é difícil entender quando a gente não observa, né? E aí você consegue ver isso, nós já tínhamos até falado em bactérias sobre isso, na ação de um fermento biológico. Se você colocar o nome já diz, ó, fermento biológico, né? Tem vidas ali. E quando você mexe com esse fermento e você analisa no microscópio, você consegue ver a ação de bactéria, de fungo, ele deve ter mostrado essa ação para vocês, né? Então, olha lá, pessoal. Então, nós já vimos os tipos de fungos e agora eu quero falar com vocês da reprodução dos fungos. O fungo, gente, ele se reproduz de várias formas. A maior parte da reprodução dos fungos, olha lá, gente, é assexuada. A maior parte do fungo se reproduz de forma assexuada. E tem alguns fungos que se reproduzem de forma sexuada. Só que antes de falar da reprodução, eu queria que vocês prestassem muita atenção no que eu vou explicar para vocês. Porque eu vou utilizar dois termos. Eu vou utilizar com vocês dois termos que eu preciso que vocês lembrem o que é, certo? Então, assim, ó, todas as vezes que eu falar para vocês que o organismo, ele é haploide. Já falei de organismos haploides com vocês? Sim ou não? Não. Tá, então agora a Pro vai explicar, ó. Todas as vezes que eu falar de organismo haploide, de gameta haploide, eu quero dizer que só existe metade dos gametas. Pro, o que é isso? É assim, gente. Na hora de formar um bebezinho, os espermatozoides, eles são haploides, ou seja, eles possuem apenas a metade do número de cromossomos para formar o bebê. E a mulher, ela tem o gameta dela, o óvulo. Haploide, apenas com a metade do número de cromossomos para formar o bebê. Quando o espermatozoide vem e entra no ovócito ou no óvulo, os dois se fundem e forma um gameta ou uma célula diploide, com a quantidade correta do número de cromossomos para formar o bebê. Então, pessoal, existem seres que fazem a reprodução assexuada. Se eles fazem a reprodução assexuada, eles não trocam material genético. Se eles não trocam material genético, gente, eles são diploides. Quando eu falar para vocês que eles são diploides, só um minutinho. Quando eu falar para vocês que eles são diploides, eles possuem a quantidade completa de cromossomos. Porque ele já possui a quantidade, ele mesmo forma o ser vivo. Ele não precisa mais, ele não precisa mais completar. Os diploides já possuem a quantidade completa de cromossomos. Então, essa reprodução acaba sendo uma reprodução assexuada. Quando eu falar que o indivíduo é haploide, eu preciso de outros gametas para formar o cromossomo completo, então ele vai se unir a outro. Então é importante vocês anotarem estes termos. Diploides é a quantidade completa de cromossomos. Então, se ele já tem a quantidade completa de cromossomos, ele pode fazer a reprodução assexuada. Agora, haploides é quando ele tem a metade do número de cromossomos. Então, ele precisa se unir a outro gameta. Certo, gente? Tudo bem? Então, vamos ver se vocês entenderam. Se a reprodução aqui é assexuada, ele precisa ser haploide ou diploide? Diploide. Diploide. Por quê? Porque haploide ele vai ter que se encontrar com outro. Agora, se a reprodução é assexuada, ele é diploide. Então, ele mesmo já possui a quantidade completa de cromossomos para formar outro fungo. Isso em qualquer reprodução assexuada. Tudo bem, gente, até aqui?
Ok? Certo? Então, vamos lá, pessoal. Vou falar um pouquinho da reprodução de fragmentação do micélio. Como que acontece a reprodução de fragmentação do micélio? É muito simples a reprodução assexuada. Vocês lembram que o micélio é esse aqui, ó, o agrupamento de hifas, certo, gente? Então, o micélio, ele é um agrupamento de hifas. Esse agrupamento de hifas vai chegar na época de reprodução e eles vão começar a se quebrar. Ela vai quebrar sozinha. Cada micélio que se quebrar, então, por exemplo, quebrou o micélio, cada micélio desse vai dar origem a novas hifas. Então, essa é uma reprodução assexuada, por fragmentação do micélio. O nome já diz, chega na época de reprodução, esse micélio racha, e desses micélios rachados vão formar novas hifas, que vão formar novos micélios, que vão se rachar, vão formar novas hifas. Lembra um pouco da reprodução por bipartição, né? Que ela se divide e forma duas, ela se divide e forma duas. A fragmentação do micélio, o micélio, olha o micélio aqui, ó. Aqui, ó. O micélio se racha, se parte, se fragmenta e dá origem a um novo micélio. Essa é uma reprodução assexuada. Até aqui, tudo bem? Ou não? Essa parte não tem no livro. Anota no caderno? Ah, espera que eu vou fazer as anotações com vocês, certinho? Aí vocês vão explicar, segura aí, tá bom? Vou fazer primeiro a parte assexuada. No livro está falando da parte assexuada e sexuada geral, né, Carol? A Pro olhou lá. Eles estão falando, existe a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Eu estou detalhando para vocês quais são os tipos de reprodução. Depois, essa reprodução é mais fácil também, gente. Gemulação ou brotamento. O que acontece? Olha aqui, ó. Só acontece em indivíduos unicelulares. Forma um brotinho e esse brotinho vai crescendo até ele formar novas leveduras. Só que elas vão se soltando do corpo da mãe. Então, parece uma plantinha, né? Você vê a plantinha lá, daqui a pouco forma um brotinho e aquela plantinha se desenvolve. Então, essa reprodução por brotamento só acontece com leveduras, com fungos unicelulares. Então, deste corpo unicelular, forma-se um brotinho, esse broto cresce e depois ele tem uma vida independente da mãe, do seu genitor. Esse é o brotamento, certo? Tudo bem em fragmentação do micélio e brotamento? Alguma dúvida? Pro, você pode repetir essa fragmentação do micélio? Posso sim. Então, assim, ó, o nome, quando você tiver dúvida, pensa no nome, fragmentação. Fragmentado é quebrado. Se quebrou, o que aconteceu com o micélio? Ele quebrou e de cada micélio vão surgir novas hifas que vão dar origem a novos micélios, que na época de reprodução vão quebrar, vão se fragmentar, onde vão dar origem a novas hifas que vão se agrupar e formar novos micélios. Então, é quebra de micélios que vão dar origem a novas hifas, que formarão novos micélios, certo? O brotamento, surge um brotinho apenas em fungos unicelulares e esse brotinho vai se desenvolver e ter a vida própria, ser outro ser vivo, certo, gente? E a esporulação, o que é esporulação? Gente, deem uma olhada nesta foto aqui. Quando você observa a hifa, você não consegue enxergar esse esporângio aqui, ó. Isso daqui é microscópico. Às vezes, se você chegar com uma lupa, você pode até ser que você enxergue o esporângio. Na época de reprodução, a hifa forma isso aqui, ó, só na época de reprodução. Ela forma essa cabecinha chamada de esporângio. O que acontece? Esse esporângio libera os esporos, que existem tanto esporos haploides quanto diploides. Os diploides cairão no solo e darão origem a novas hifas, que darão origem a um novo fungo, certo? Então, olha lá, esporulação. Esporulação, quando na época de reprodução, forma-se uma estrutura chamada de esporângio, que liberará os esporos que cairão no solo, esporos diploides, que cairão no solo e darão origem a um novo fungo. Tudo bem?
Suave aí? Sim. Certinho? Então, vamos lá, pessoal. Nós vamos fazer o seguinte. Olha lá. Vocês vão explicar para mim agora fragmentação do micélio. Como que eu coloco o título? Coloquem assim, ó. Reino fungi, reprodução. Aí vocês vão colocar assexuada. E começa explicando para mim reprodução, fragmentação do micélio. Podem começar. Com as palavras de vocês, eu quero ver o que vocês entenderam. Eu vou fazer a correção, então vocês não precisam se preocupar. Certo? Podem começar. Oi. A assexuada é essa do fragmentação do micélio, né? Isso, vai ser fragmentação do micélio, esporulação e brotamento. Vocês vão explicar, certo? Mas comecem com fragmentação do micélio que eu vou fazer a correção. Pro, tem no livro? Não tem, por isso que nós estamos fazendo aqui. Não, tem no livro. Tipos de reprodução, mas não detalhado. Fragmentação do micélio, você que vai fazer a complementação agora. Pro, você pode explicar de novo, por favor, que eu não entendi a fragmentação Ô, do Pro, Então faz o seguinte, quem não entendeu fragmentação do micélio, segura um pouco, porque se a Pro explicar, eu vou estar fazendo a correção agora. Então você vai tentar fazer ou fragmentação do micélio, se não conseguiu, faça primeiro o brotamento ou a esporulação, que são os que nós vamos fazer, certo? Aí depois, na hora da correção, eu vou explicando novamente a fragmentação para vocês e cada um, certo? Fala, Carol. Você falou que tem no livro cada um, não explicando. Mas no livro só tá assim, eles têm reprodução assexuada, que é mais comum, e Isso. sexuada, só tem isso. É isso mesmo, só tem isso. E eu estou dando uma resumida, porque a reprodução, na verdade, Carol, vocês vão ver mais aprofundada no ensino médio. Aqui a Pro está só dando uma esclarecida como é essa reprodução. Tá bom? Já estou deixando a tarefa, que é melhor que vocês já registram aí. Ô, Pro, é micélia, né? Micélio. Micélio. Tá, obrigada.
Podemos fazer a correção de fragmentação do micélio? Sim. Sim, então vamos lá, pessoal. Fragmentação do Fala, micélio. Hã? Posso falar? Posso Posso falar? responder? Pode, Carol começa, depois o Pedro fala. Vai, Carol. Nesse tipo, fragmentação do micélio. Nesse tipo de reprodução, um micélio se divide formando novos micélios que formarão hifas e originarão novos micélios. Muito bem. Pedro. Calma aí, eu tô fazendo os outros aqui. Tá, então a Pro vai fazer a correção da fragmentação, tá? Na época de reprodução, os micélios se partem e cada um dará origem a outros micélios, realizando a reprodução sexuada. Assexuada. Acrescentem, são diploides. Então, olha lá, Helena, ó, é bem simples. Na época da reprodução, os micélios se partem ou se dividem, e cada parte, cada um dará origem a outros micélios, realizando assim a reprodução assexuada. São diploides. Tudo bem até aqui? Sim? Alguma dúvida em fragmentação do micélio? Pessoal, perguntem agora, sem vergonha, hein? Não, Ótimo. Pessoal, brotamento já fizeram ou não? Eu posso, Pro? Pode, Pedro? Pode. Eu posso depois dele? Quem falou? O Arthur Arruda. Pode sim, Arthur. Vai, Pedro. O fungo libera brotos que se desenvolvem normalmente, podendo ou não se separar da célula original, sendo assim diploides. Muito bem. Mas coloque, por favor, que estes fungos são unicelulares. Tá? Pode falar ao Arthur. O brotamento é um tipo de reprodução assexuada e os indivíduos se formam de broto no organismo genitor. Então, Isso. diploides eles são unicelulares. Muito bem. Então, olha lá. Como é? Eu já tinha colocado ali que é reprodução assexuada, mas eu gosto de detalhar sempre que ela é uma reprodução assexuada, tá? Então, olha lá. Na época da reprodução, né? Os fungos unicelulares formam brotos em seu corpo, em sua estrutura, que darão origem a novos fungos, que podem ou não se separar do seu genitor. Certo? São diploides. Certinho, gente? Então, na época da reprodução, os fungos unicelulares formam brotinhos em seu corpo que darão origem a novos fungos que podem ou não se separar do seu genitor e são diploides. Todos já fizeram esporulação? Porque é importante que vocês façam, para eu não dar a resposta. Eu não entendi brotamento. Brotamento, Helena? Então, é assim, ó. Vou até voltar na imagem, que é mais interessante. Aqui, ó. Cadê o brotamento? Aqui. Então, é assim, ó. Na época da reprodução, estes indivíduos, estes fungos unicelulares, eles já são diploides, quer dizer, eles já carregam gametas completos. Então, a reprodução deles sempre vai ser assexuada e por brotamento. Aí, na época de reprodução, começa a surgir aqui, ó, um brotinho, né? Que pode ser chamado também de gemas. Eu acho mais fácil falar broto, mas a gemulação também. Então, forma essa geminha ou forma esse broto que vai crescendo e dando origem a um novo fungo.
Este fungo, ele pode soltar do corpo do seu genitor e crescer, ou ele pode ficar grudadinho, porém, ele tem sua estrutura independente do seu genitor. Certo, Helena? Sim. Tá, Sara, eu já volto. Pro, posso fazer o meu brotamento? Pode sim, só um minutinho, deixa eu voltar lá, porque tem gente copiando, só um minutinho. Foi a Carol que pediu? Sim. Pode falar, Carol. No brotamento, os fungos dão origem a brotos que estão em seu corpo e posteriormente podem se separar ou não da célula de origem. Muito Esses bem. fungos são unicelulares. Muito bem. E diploides, tá, Carol? E diploides. Muito bem, gente. Todos fizeram esporulação ou eu espero mais um pouquinho? Vou só acrescentar Posso algo. fazer, Bru? Quem que tá falando? Pedro? Pedro. Ô, Pedro, você pode, mas segura mais um pouquinho aí. Eu só quero acrescentar aqui para vocês uns itens importantes, ó. Pro, é para copiar isso? Então, isso daqui é o que vocês grifaram. Eu só estou tá. destacando. Se você quiser copiar no Reino Fungi, é interessante ter, né? Mas vocês grifaram e tem sim no livro este item aí. É que quando você bate o olho no Reino Fungi, você tem que lembrar. Eles são unicelulares ou pluricelulares, eucariontes, heterótrofos e vivem em lugares úmidos e sombreados. Certo? A lição é neste livro mesmo, no grupo 5, tá? Nós até corrigimos a 2 e a 4 e só ficou faltando o exercício 3. É a página 147. Apenas o exercício 3. Nada, Gabriele, nada. Pessoal, vamos para a esporulação? Então vai, Pedro. Na esporulação, os fungos possuem uma estrutura chamada de esporângios, que são hifas especiais que crescem em determinados locais. Quando o esporângio amadurece, ele se quebra, dando origem a novos fungos, sendo eles haploides. Então, você falou da reprodução sexuada aí. De onde você pegou, Pedro? Foi do livro? Eu peguei do... Calma aí. Porque tem esporulação que é sexuada, tá? Então, você citou a reprodução sexuada. Então, olha lá, o que nós vamos... Eu posso ler a minha? Pode. Eu peguei no Brasil Escola. Não, tá certo, mas é sexuada que você falou. Vai, não é essa a reprodução ainda. Fala. A esporulação é a forma de reprodução que consiste na divisão espontânea da célula em 4 partes. Cada parte tem uma parte do núcleo primitivo, são haploides. Você também pegou de algum local onde você está falando da divisão haploide da reprodução sexuada, que são as hifas férteis. Também não é essa parte. Fala, Carol. Eu coloquei, na esporulação, os fungos produzem os esporângios, que produzem os esporos, que são imóveis e resistentes. São diploides. Muito bem. Então, vamos lá, gente, olha lá. Na época da reprodução, eu vou até acrescentar esse trecho para os meninos entenderem quem falou lá de esporo haploide. Na época de reprodução, as hifas formam estruturas denominadas esporângios, que liberam esporos, que, ao serem
diploides, olha lá, diploides, cairão no solo úmido e darão origem a novos fungos. Então, todas as vezes que nós falarmos de reprodução assexuada, gente, todos os gametas têm que ser diploides. Tem esporos haploides? Tem, mas aí vai entrar na reprodução assexuada, na reprodução sexuada por esporulação. Então, olha lá, pessoal, na época da reprodução, as hifas formam estruturas denominadas esporângios, que liberam esporos que, ao serem diploides, cairão no solo úmido e darão origem a novos fungos. O que é importante lembrar, hifas, filamentos formados por células, certo? Micélio, agrupamento de hifas. Tudo bem, gente? Até aqui? Certinho? Oi. Eu posso reformular para ver se está certo? Pode sim, Pedro. Bom, assim. Na esporulação, os fungos possuem estruturas chamadas de esporângios, que são hifas especiais que crescem em determinados locais. Quando caírem no solo úmido, darão origem a novos fungos. Muito bem, Pedro. Só acrescente que eles são diploides, tá bom? São diploides, muito bem. Pessoal, só relembrando a tarefa, exercícios, página 147, nós já corrigimos os exercícios 2 e 4, falta apenas o exercício Volta lá 3. na esporulação. Tá, voltei, ó. Só falta o exercício 3, correto? Nossa aula, ela está chegando ao final, preciso que vocês terminem aí, certinho? Pronto? Pronto, Pro. Tá. Então, vamos lá, gente. Oi, Robson. Oiê, Tudo bem? belezinha? Tudo bem? Belezinha. Só um minutinho, deixa eu só encerrar aqui a gravação.